Obrigado, Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos na tua casa para adorar e engrandecer o teu nome, para ouvirmos, Senhor Deus, a ministração do teu doce Espírito Santo, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque em meio a tantas atividades, a tantos compromissos, a tantas possibilidades, a nós, Senhor Deus, o Senhor deu essa graça de termos o coração sensível e disposto, Senhor Deus, para virmos à tua casa, para adorar ao Senhor e para ouvir, Pai querido, a tua orientação, os teus ensinamentos, os teus oráculos, Senhor Deus, os teus testemunhos, a tua palavra, Senhor Deus, para sermos inspirados pelo Senhor. Pai, é nesse sentido, Senhor Deus, que nós pedimos ao Senhor que o Senhor complete a boa obra já iniciada em nós. Pai, que assim como o Senhor nos trouxe, tem falado conosco através desse momento de louvor, que o Senhor continue falando conosco, continuando, Senhor Deus, falando com as crianças, Senhor Deus, nas atividades que elas forem ter. Pai querido, complete a boa obra que o Senhor tem para completar para conosco e em nós, Pai querido, nessa noite. Tudo que o Senhor planejou, Pai querido, para mim, para cada um dos meus irmãos e irmãs, adultos ou crianças, Senhor Deus, pais ou filhos, mães, para qualquer pessoa que aqui esteja, que o Senhor trouxe aqui, Pai querido, que o Senhor possa completar a obra, que possamos receber tudo que o Senhor tem para nós. E mais do que isso, que os nossos corações estejam próprios, propícios, Senhor Deus, num ambiente próprio, para que possa produzir os frutos que o Senhor espera, a semente que o Senhor tem plantado em nós e vai continuar plantando. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A tia Cida deu uma sugestão, Milena. Aí sempre vocês me ajudarem, ela pediu que toda vez que as crianças fossem para lá, que a gente pedisse para vir para cá, a gente orar por elas. Então, vocês me ajudam a seguir, a tia Cida fez essa sugestão e pedido. Então, Benjamin, tem os dois de criança aqui, então, aqui já tem um adolescente ali já, né, com a gente. Benjamin, você vem aqui com a Cecília, aqui, papai, para a gente orar com vocês? Vem cá, Cecília. Nós vamos orar por eles aqui, para já. A gente vai orar por vocês e aí depois a tia Milena vai com vocês lá para outra salinha, tá bom? Papai, deixa o vovô Geraldo vai vir aqui orar para vocês. Papai, acho que é o pai mais velho, mais ancião, mais experiente aqui, então ninguém melhor para ministrar as bênçãos aqui para as nossas crianças do que o nosso papai mais ancião. Alguém trouxe lanche ali, o papai não, mas alguém trouxe ali. Estender as mãos para cá para nossas crianças, né? E a Milena que vai ministrar também, né? Então vamos orar assim como o Benjamin começou a orar. Papai do céu, nós estamos na tua casa. Senhor, nós queremos melhor conhecer o Senhor e a tua vontade. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe aqueles que vão ser usados pelo Senhor para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Assim seja. O papai já me incluiu na oração, então obrigado, papai. Também, obrigado, papai. Louvado seja o nome do Senhor. Vou fazer um pedido meio estranho aqui para vocês. Sabe que todo mundo tem um pouco ou muito de humanidade dentro de si, né? A gente vem sempre lutando contra, às vezes, alguma parte nossa que não é o ideal, e parte do que a gente tem da gente, às vezes, aquela necessidade de ser aplaudido, de ser elogiado, de ser honrado, né? Por mais que a gente lute contra isso, eu acredito que todo mundo, em alguma medida, deve ter, por mais escondido que esteja em algum lugar que talvez a pessoa nem perceba. Eu queria pedir para vocês, eu acho que eu mereço, que vocês deem uma salva de palmas para mim aqui, por eu poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Obrigado. Aí, obrigado. Aí para ver se eu deixo agora, assim, pronto, minha parte já foi, ver se Deus, essa parte, às vezes depende da aprovação de vocês, depois estou sendo julgado, será que vão gostar ou não? Pronto, minha parte já foi, vocês já gostaram, já aplaudiram, a parte humana já foi, tá bom demais, né? E aí, claro, a gente não pode deixar em aplaudindo a mim, que quero ser instrumento de Deus, a gente não pode deixar de aplaudir a Deus. Aí eu convido vocês, claro, e aí com muito mais ênfase, porque Ele merece infinitamente muito mais do que eu possa merecer de aplauso, que nós possamos aplaudir a Deus de verdade, por favor, tá bom? Amém, Jesus. Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Toda honra, glória, louvor ao Senhor, Jesus.
Aleluia. Amém, amém. Obrigado. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 1. Hoje é Dia dos Pais. Como eu fiz um convite aí na rede social, mandei também o WhatsApp para algumas pessoas e fico feliz que alguns atenderam aqui ao meu convite, alguns dos meus amigos e amigas estão aqui. Eu falei que a gente ia, se Deus nos desse graça, permitisse falar a partir dessa experiência desse pai aqui, Jesus, esse pai humano que foi, esse pai homem, esse pai adotivo, esse pai afetivo, né, já que não era um pai com vínculo sanguíneo, e que Deus possa trazer. Eu realmente acredito que Deus tem algo especial para todos nós aqui. Até as mesmas mulheres podem também, por tabela, porque se aplica também tudo que a gente vai meditar aqui para os pais, se aplica também para as mulheres aí. Então, tanto as mães que já são mães, quanto as pessoas aspirantes a mães que um dia vão ser mães, certamente essa mensagem pode ser usada para vocês. Então, mesmo que eu vou estar usando a expressão pai, pode perceber que se você transformar em mãe enquanto eu falo, vai se aplicar para vocês também, tá bom? Mateus capítulo 1, vou ler a partir do versículo 16 aí. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, José, seu esposo, aqui usa a expressão esposo porque dentro da lei na época, mesmo o noivado, essa promessa de casamento, era um compromisso que eles eram até já chamados mesmo como esposo, então a tradução minha aqui traz como esposo. Capítulo 1, a partir do 18. Eu falei errado? Perdão, obrigado, viu? Então, vou até ler de novo, que talvez vocês estivessem ali procurando no 16, né? Versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira. Quando Maria, sua mãe, ou seja, a mãe de Jesus, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo, ou seja, antes que eles se deitassem e mantivessem relações ali de homem e de mulher, né? Intimidade de homem e mulher. Então, José, seu esposo, eu estava explicando aqui que, embora diga esposo aqui, eles não haviam, como o versículo anterior tinha dito, não haviam coabitado, mas era uma expressão comum para quem estava prometido a casamento, seria um equivalente, um quase equivalente ao nosso noivado. A diferença é que realmente ali era um compromisso muito sério, assim, era a ponto de a fidelidade tinha que acontecer, e tinha consequências ali de traições, as mesmas que se aplicavam a pessoas que eram casadas e traíam, se aplicava também aqui para o noivado. Então é por isso que a expressão já eram tratados mesmo como esposa, embora o ato do casamento não tivesse sido concretizado ali pela coabitação. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas, enquanto meditava sobre isso, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo lhe dissera, lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome Jesus. Vamos aí agora para Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. O versículo 27 aqui. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta. Ou seja, é a seguinte, né? Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Cuidar dos órfãos e das viúvas
em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Agora, Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, passagem também bastante conhecida, a partir do versículo 31 aí. Mencionou ela, acho que domingo passado, ou domingo atrasado. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele as separará. E ele separará umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos os que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados do meu Pai. Recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer. Tive sede e me deste de beber. Fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós cuidastes de mim. Estive preso e fostes visitar. Então, até aqui é suficiente. Deus, fala conosco, Pai, na tua palavra, no nome de Jesus, que o teu doce Espírito Santo possa transformar em vida, Senhor Deus, essa letra. Nós vamos meditar agora no nome de Jesus. Amém. O Nel estava aqui pensando, Emanuel, né? Estava pensando, eu chamei de, falei adolescente, mas é um elogio. Eu sei que a sua idade está um pouco aquém, mas é um elogio, que a sua maturidade já é maior, né? Então, esses textos me trouxeram alguma reflexão que eu queria trazer com os irmãos. Primeiro, começando lá pelo final, quando Jesus vem trazendo, nós vemos esses dois últimos textos que nós lemos, como Deus tem um olhar especial para o órfão e para a viúva. E é o órfão e a viúva, principalmente naquelas épocas, é justamente alguém que desamparado, são pessoas normalmente que precisariam naturalmente de ajuda, são pessoas que não tinham naturalmente como por si mesmos a prover o próprio sustento. Imagina numa época em que as mulheres não trabalhavam, elas não estudavam, elas não faziam concurso, elas não serviam o exército, elas não podiam trabalhar nas empresas, ela não podia ter, ou até trabalhar de repente na lavoura, trabalhar até podia, por exemplo, mas ela não podia ter a renda, ter o dinheiro, ela cuidar dela, não podia ter patrimônio, etc. Tudo os homens, sempre era o patrimônio era no nome dos homens, as rendas eram dos homens, as decisões apenas dele. Quando um homem, então, abandonava uma mulher, ou ele repudiava uma mulher, ou quando esse homem morria, essa mulher ficava desamparada, porque ela não tinha, normalmente, ali, bens para a sua própria subsistência, não tinha renda, e se a família dela não acolhesse, não a recebesse de volta para cuidar, ou se não aparecesse, então, um homem que se dispusesse ali, então, a se casar, a resgatar aquela mulher, a expressão que às vezes é usada, depende da situação, por exemplo, há umas situações que é chamada de resgate, e aí essa mulher, então, poder ter alguém para poder ela cuidar dela, essa mulher viúva, a mulher que era tinha sido, vou usar essa expressão, vítima de divórcio, né, porque realmente a situação ali era de fazer vítima mesmo. Então, ela ficava realmente desamparada. E a outra de órfã. Imagina a pessoa, então, naquela época, sem o pai, sem a mãe. Então, é o que acontece também nos dias de hoje. A pessoa, de repente, então, ela fica sem a possibilidade aí de comer, a possibilidade de se vestir, de coisas básicas da vida da gente, e elas ficam, então, privadas. E desde o Velho Testamento, nós vemos muito claro, então, os mandamentos do Senhor a respeito do órfão e da viúva. Nós vemos que os dízimos, eles eram ali usados justamente, a lei do dízimo, ela dizia que o dinheiro do dízimo ele devia ser usado para o sustento dos sacerdotes ali da tribo de Levi e também para o sustento, para a ajuda das pessoas órfãs e das viúvas, dos órfãos e das viúvas que faziam parte ali então da comunidade. E aí então a gente vê agora então Tiago, quando ele vem dar essa definição, e a gente fica, qual que é a religião verdadeira? Será que é a católica? Será que é a evangélica? Será que é a espírita? Será que é a batista? Será que é a presbiteriana? Meu Deus, e se eu passar minha vida toda na minha igreja, chegar lá eu descobri que não era a minha igreja que era certa? E Tiago já cantou a pedra e diz, relaxa, eu vou dar para vocês aqui num versículo a religião verdadeira do nosso Senhor. Cuidar do órfão e da viúva e não se contaminar com as impurezas dele.
Olha que ele inclui nessa coisa da santidade, do pertence para realmente ser igreja de Jesus, a coisa da santidade, é o que ele quis dizer nesse final. Aí, santidade é alguém que é separado para Deus, é separado. Ninguém é capaz de se manter livre, não descontaminado das coisas desse mundo, se não tiver ligado ao corpo de Cristo e tendo Cristo como cabeça e recebendo dele a unção, tanto a inspiração quanto o poder para viver uma vida de santidade. Isso é impossível, é por isso que então ele coloca essa parte final ali. Mas ele atrela então a isso, ele diz, o cuidado no órfão e da viúva. Tanta coisa de caridade ou de boa que ele podia fazer, mas ele faz essa menção. E aí, quando a gente vai justamente ver de fato como a Bíblia é muito coerente, quando a gente vê que Jesus, naquele momento ainda ele está dizendo como vai ser nos últimos dias, quando ele vai então, vai haver aquela separação, ele diz então que vai se fazer no dia do grande julgamento, vai se colocar à direita as pessoas que vão estar salvas, à esquerda as que não estão salvas. E diz que à direita então vão ser colocados aqueles que o Pai vai olhar e vai dizer, Jesus vai dizer, olha, bem-vindos, porque eu tive fome quando vocês estavam lá na terra, e vocês me deram comida. Olha, eu estava com sede, você foi lá, se dirigiu até mim, você me deu bebida. Eu estava, me deu água. Eu estava morrendo de frio, um período frio, o tempo tinha acabado de mudar, o nosso caso aqui, só deu uma esfriada, é bom que a galera dá para usar umas roupas mais bonitinhas, né? Tirar do armário e tal. Então eu estava com frio e vocês foram e me agasalharam, vocês cuidaram de mim, vocês me acolheram. Essa é a ideia, embora ele só use ali 4, 5 exemplos, mas é a ideia que Jesus está falando, que é de pessoas que acolheram pessoas. Pessoas que cuidaram de pessoas em situação de adversidade. Jesus vai chamar essas pessoas de quê? De pequeninos. Se a gente continuar essa leitura, o texto diria o quê? Que alguns vão dizer, mas Senhor, quando é que a gente fez isso? Não tenho lembrança de ter me encontrado com o Senhor na terra, ter convivido com o Senhor, ter dado comida com o Senhor, ter dado bebida para o Senhor, e ter te agasalhado, ter visitado o Senhor e cuidado quando o Senhor estava doente. Não tenho lembrança disso. Quando? Ele diz, olha, em verdade eu vos digo que toda vez que vocês fizeram para um dos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Então Jesus justamente olha as situações, Deus e Jesus olham para as pessoas que estão em situação de debilidade, em situação de fragilidade, como os pequeninos dele. E o que é muito condizente com essa ideia do órfão e da viúva porque não é pequeno no sentido de estatura, certamente vai ter gente ali cuidada que vai ser do tamanho de Margarido, do tamanho do meu pai, né? Pessoas altas aí do tamanho do Wilton, e pessoas altas, pessoas que vai ser aí do meu tamanho de Tijanjão, né? Mas que são igualmente pequeninos. Para Deus não é a estatura que ele olha, mas a fragilidade é o que ele está olhando ali quando ele chama de meus pequeninos. Então, toda vez que vocês cuidaram dos órfãos e das viúvas, por exemplo, vocês estavam cuidando também de mim. E essa é a verdadeira religião de Jesus, e por isso que vocês são convidados a passar a eternidade comigo. E aqueles que não o fizeram, independente do quão religiosos do ponto de vista da prática, da ritualística e etc., eles não vão passar comigo a eternidade. Fizeram, independente do quão religiosos do ponto de vista da prática, da ritualística e etc., eles não vão passar comigo a eternidade. É isso que a palavra de Deus está dizendo. O que isso tem a ver, então, que eu quero trazer aqui com essa passagem que a gente leu no início e fazer alguma aplicação para a gente? Esse texto justamente do nascimento de Jesus. Quando então Maria fica grávida, o anjo já tinha então dado ali para ela aquela revelação, né, de que ela se encontrava grávida e era do Espírito Santo, porque ela então diz, mas como assim? Quando o anjo disse para ela que ela ia dar à luz um filho, que ela estava grávida, ia dar à luz um filho, ela disse, mas como assim? Eu nunca tive relações sexuais, como é que você pode dizer que eu estou grávida? Ela diz, não, mas aqui não é humano que está entre você, é algo realmente do Espírito, você vai se achar, e aí o Espírito Santo vai te tomar e você então achará grávida. E aí então, eu acredito, como a Bíblia não diz isso, mas é muito natural a gente acreditar então que o noivo, que a noiva contasse que essa esposa, mas ainda sem coabitação, e portanto nesse sentido que eu uso a palavra noiva aqui, muito natural que ela tivesse contado, né? Porque assim, imagina, ela está lá, ela ainda não vai então coabitar, eles vão adiar esse momento de repente. E aí ela vai dizer assim, caramba, daqui a pouco a minha barriga começa a aparecer aqui, José vai ficar assim, caramba, mas que negócio é esse? A gente não deitou porque sua barriga está crescendo. Ou então mesmo que de repente não fosse, ela sabe que não é dele, ela já estava grávida antes, e aí de repente eles vão e se coabitassem, mas ela diz assim, cara,
eu sei que esse aqui não é filho do José, como é que eu vou falar isso para ele? Ele está aí jurando que é filho dele, mas não é e tal. É muito natural, acredito eu, que ele tivesse dito para ela. De fato, ele sabia que ela estava grávida, seja porque ela disse, seja porque a barriga começou a crescer. É muito mais provável que ela tenha dito. Né? A Bíblia não disse, ela disse, mas é muito natural que a gente imagine que ela então tenha dito e tenha contado para ele. Já fala de cara aqui isso, dizendo, olha, então José, diante da gravidez dela, e ele sabendo que ele não tinha tido relações com ela e, portanto, não era dele esse filho que Maria estava esperando, não era um filho biológico dele, ele, sendo então um homem, dá uma ideia de ser um homem bom, um homem justo, a expressão até que é utilizada, não querendo causar um prejuízo para ela, ele então decide o quê? Deixá-la ou de se divorciar dela secretamente. Havia duas maneiras pela lei, está em Deuteronômio, capítulo 22 e 24. No 22 vai dizer sobre a maneira pública de se fazer isso. De repente era de ele, então, ao se deitar com ela, ele descobria, ou mesmo estando prometido também, como era o caso, já era suficiente, ele encontrar alguma desonra nela, um motivo ali realmente para ele, então, repudiá-la. E o fato de ter se deitado com alguém era um desses motivos, e óbvio, o fato de ela estar grávida era mais do que um indício, a gente, do ponto de vista da ciência, você não vai nem dizer que é um indício, não, é a prova de que a pessoa teve relação sexual com alguém. Porque se a gente não for partir para um motivo espiritual, necessariamente não tem como ver, se a pessoa está grávida, tudo bem, hoje tem inseminação artificial, na época não tinha, né? Então vamos pegar para a época, então assim, não, necessariamente se você está grávida, você tem que ter tido relação sexual com um homem. Então, José, então, nossa, eu perdi onde eu estava aqui, mas eu vou me achar. Isso, então ele sendo justo, ele tinha duas maneiras, né? Obrigado, Wilton. E ele podia então fazê-lo de maneira pública. E aí, então, se ele faz de maneira pública, a lei trazia o seguinte: diz, olha, tudo bem, você está acusando a minha filha, os pais podiam dizer, olha, você está dizendo que a minha filha não era virgem, e que, na verdade, então, você está aí desonrando a minha filha, então a lei me dá o direito de defesa, está lá no capítulo 22 de Deuteronômio, então eu vou provar que você está mentindo, e você é quem vai ter que ser punido por causa disso, e não a minha filha. Então, fazia parte do ritual da primeira noite, justamente que a mulher, então, guardasse, então, material da cama ali usado, os lençóis ali, porque justamente era ali ia acontecer a prova de que naquela noite aquela pessoa, então, era virgem, ficava, então, a prova material naqueles lençóis ali. Então, os pais, normalmente, aquilo era entregue para os pais para poder eles manterem, porque se a filha fosse acusada de alguma coisa, eles iam usar aquilo para fazer a defesa da filha. Então, ele tinha essa maneira pública de fazer isso, e se não tivesse uma contraprova, é como a exceção da verdade, né? Temos dois colegas do direito aqui, amigos meus. A exceção da verdade que tem se você calunia alguém, você diz que a pessoa cometeu um crime, a pessoa que está sendo acusada, ela vai entrar com processo com as vezes, olha, se você imputa um crime a alguém, você diz, olha, opa, está me acusando de um crime aqui, eu vou te processar por calúnia. Aí a pessoa que acusou, ela tem o direito da prova, que é chamada exceção da verdade. Ela diz, você realmente acha que eu estou mentindo? Está aqui a prova, então. Se provar, ele não vai ser punido por calúnia, porque, de fato, aquilo era verdade. Calúnia é uma imputação de um crime que não é verdadeiro. Eventualmente, aí, difamação ou injúria é outra coisa. Mas, como calúnia, essa pessoa, então, não vai ser punida. A mesma ideia ali, então, a família podia dizer assim, olha, aqui eu tenho o direito de provar, ele me dá o direito de provar, você está mentindo, e a minha filha era virgem, sim, quando vocês se deitaram pela primeira vez. Está aqui a prova. Ele podia fazer isso, só que ele sabia que isso não ia acontecer. Os pais dela não iam conseguir provar isso, porque ele tinha certeza que não tinha se deitado com ela. Então, se ele faz isso de maneira pública, fazendo essa exposição, o que ia acontecer com Maria? Possivelmente, ela ia, então, sofrer as consequências do que a lei previa. Essa pessoa, Maria, então, seria levada à praça pública e ela seria ali apedrejada por conta daquele ato, então, de adultério, que é o que seria, então, interpretado. Ninguém ia cair na história da Maria de que um anjo apareceu e ela estava grávida de Jesus. Não tinha a menor chance do pessoal, estava no afã de apedrejá-la, de acreditar realmente nisso. E aí, então, ele, sendo justo, sendo bom, e ele disse assim, puxa vida, eu não quero fazer isso de maneira pública, eu não quero gerar problema para ela, eu não vou assumir essa bucha. Então, eu vou, aí tem a possibilidade, então, lá de Deuteronômio capítulo 24, que é de ela, então, deixá-la de maneira secreta. Ele simplesmente não cumpria aquilo lá, aquela promessa de casamento, ele então vou deixando ela aqui aos pouquinhos, então vinha possivelmente alguns dias já pensando nisso, não querendo prejudicá-la e tal.
De repente o anjo, então, Deus conhecendo o coração dele, vem para ele e diz, José, deixa eu te falar, possivelmente essa seria a ideia, eu realmente acredito que Maria tenha dito, né? E ele diz, olha, pode acreditar em Maria, o que ela falou é verdade, eu sei que a história é estranha, do mesmo jeito que é estranho um anjo aparecer para você, estranho por estranho, então agora você está tendo pelo menos uma confirmação sobrenatural, né? E realmente Israel era acostumado com essas situações, né? Com histórias sobre isso, de anjo aparecendo e tudo, aparece no sonho para ele, ele tinha convicção de que era mesmo, ele disse, opa, então, beleza. E aí ele aceita aquilo, então, ou seja, ele sabe agora o quê? Maria de fato está grávida. Como Maria possivelmente disse, aquela criança não era dele, e que era de fato, como Maria possivelmente disse, do Espírito Santo. E agora, como o anjo disse, possivelmente ratificando o que Maria disse, era de fato fruto ali do Espírito Santo. Então ele está ali, a esposa dele, ele decide então realmente formalizar o casamento, e ele então toma ela como esposa, porque imagina, justamente o tempo crescendo, barriga crescendo, se eles não formalizarem, ia ficar justamente como se ele é quem tivesse se deitado com ela antes realmente de que tivesse formalizado ali o momento do casamento mesmo. E aí então eles formalizam aquele ato então para o casamento, não se deita com ela até que Jesus então nascesse, de maneira que eles pudessem continuar nessa convicção de que era filho de Deus, mas uma convicção, então, José tinha. O quê? Que Jesus não era filho dele. Ele tinha, então, uma oportunidade, ele assumiu essa possibilidade, essa oportunidade de quê? De adotar o filho da esposa dele. Vamos colocar como sendo justamente, no caso de Maria, filha, porque de fato nasceu dela, a própria Bíblia apresenta ali como filha de Maria, né? Embora não haja a parte material de Maria, não teve ali o óvulo de Maria. Por que eu digo que não? Porque o óvulo de Maria, assim como a semente do homem, estavam contaminados, não se poderia para Jesus gerar, que tinha que ser gerado sem pecado, não poderia ter parte da humanidade. Então é por isso que ele precisava ser plantado como um novo sopro, do mesmo jeito que o primeiro Adão foi um sopro, soprou sobre aquele boneco de barro e a vida aconteceu. Agora Deus vai e sopra, soprou dentro do ventre dela. E um novo Adão, como Paulo vai chamar, um segundo Adão, então começa a surgir ali. Mas então não é que houve a semente, o óvulo de Maria tenha sido fecundado, porque senão a gente teria, na verdade, Jesus seria humano também. Só não teria a parte da semente, mas ele teria a humanidade de Maria. Mas ele entraria no problema do pecado original, por isso eu entendo que não houve essa fecundação de um óvulo de Maria, embora, claro, a Bíblia não dá essa explicação, é como eu vejo. Mas então, era filho de Maria, a Bíblia apresenta como filho de Maria, está lá a barriga, está crescendo, alimentando ali através do sistema dela, né, do cordão umbilical e etc, e está nutrindo aquela criança, e ela então nasce ali, como nasce normalmente então das mulheres uma criança, corta o cordão umbilical, então está aqui, é a mãe de Jesus. E José, então, ele teve diante de si essa oportunidade, e a gente então pensando no Dia dos Pais, de adotar o filho da esposa dele, porque não era filho dele. Ele tinha a opção de ter o quê? Deixado ela, como ele falou, olha, eu vou sair secretamente, não vou causar nenhum problema para ela. Podia realmente ter feito, se ele o fizesse secretamente, ela não teria então sofrido aquele lixamento, aquele apedrejamento, não teria acontecido isso. O filho de Jesus, filho de Deus, Jesus, teria nascido do mesmo jeito e tudo teria acontecido. Ele não teria atrapalhado aí os planos de Deus para a humanidade, né? Mas ele então disse, não, dentro do que o anjo falou, que realmente confirmou que não é meu, mas eu quero, mesmo assim, ser marido de Maria, eu quero ser o pai desse menino que está lá dentro. O que José está fazendo é exatamente isso, é um homem justo. Justo é uma característica de alguém que serve a Deus. Paulo, 1 Coríntios 13, quando ele vai dar as características do amor, ele justamente diz que quem ama, justamente tem essa sede de justiça. Quem ama é uma pessoa justa. Então, quando ele, justamente referindo ele como justo, ele diz assim, cara, qual o problema de eu cuidar de um filho que não é meu biologicamente? E ele então toma o filho da esposa, como se filho dele fosse. Ele cuida de Jesus como se filho dele fosse, filho biológico fosse, e portanto acabou sendo, porque como se diz,
filho, na verdade, é quem cria. Né? Então, José, de fato, foi pai de Jesus, como a gente o conhece, é como a gente diz, e é como o pessoal da época dele justamente dizia. Já depois, Jesus já adulto, com seus 30 anos de idade, ele já realizando os milagres, as pessoas começavam a acreditar, e tem 2 momentos, então, que os evangelhos vão dizer, o pessoal diz assim, começa a acreditar, o pessoal já da região deles, e diz assim, peraí, mas esse aqui não é o filho do José? É. Ah, não. Então, deixa eu baixar a bola, eu estava quase acreditando nele. Um dos referenciais é exatamente, um vai dizer o filho de José, tem outra passagem, vai dizer, isso aí não é o filho do carpinteiro? Não, nossa, quase que ele me engana. Essa ideia justamente de que a população também dali tinha ele como pai. Por quê? Porque pai é quem cria. E ele adotou Jesus, de fato, como seu filho. E olha aqui a adoção extraordinária, né? Cá entre nós. Toda adoção é extraordinária. Por quê? Por que Jesus, essa adoção de Jesus era extraordinária? Porque, como foi apresentado, você vai chamar o quê? Emanuel, porque é Deus conosco. Jesus era Deus conosco, então, cara, você ser pai de Jesus é um negócio extraordinário. Foi uma grande oportunidade que José teve de poder adotar o Filho de Deus, de adotar o Emanuel, o Deus conosco. Só que quando a gente pensa, essa passagem que Jesus de repente então diz como é que eles olham, ele diz como vai ser naquele dia, ele não diz assim, porque tinha umas pessoas que tinham fome e vocês deram de comer. Tinha umas pessoas que tinham sede e vocês deram de beber. Tinha umas pessoas que estavam com fome, doentes, e vocês assistiram elas, cuidaram delas, levaram para o hospital, vocês deram chazinho, vocês deram remédios, vocês acolheram, vocês deram repouso. Não. Ele diz assim, eu tive fome, vocês me deram. Quando a gente aplica essa coisa da debilidade, da vulnerabilidade, e traz isso para a orfandade, para ser do que a gente está falando sobre relação paternidade, filho, e está dizendo é justamente que tem pessoas aí que são jesuizinhos, que ele chama de pequenininhos, e Jesus olha sob a ótica dele porque habita eles, é por isso que ele vai olhar sob essa ótica. Jesus, por exemplo, diz que o reino dos céus é das crianças. Você imagina, por exemplo, alguém que ainda está até nessa fase de criança, e mesmo então de alguém que está na fase adulta e, portanto, já pode pecar, mas já foi lavado pelo sangue de Jesus, então Jesus de fato habita nela, o Espírito Santo habita nela. Uma pessoa que adota essa criança como filho está adotando o próprio Deus. Porque a diferença é que lá era o Emanuel, Deus conosco, porque era o próprio Deus encarnado e habitando conosco, mas hoje Deus habita em nós. Foi uma promessa de Deus. Ele disse, quando eu for, falou para os discípulos, ele falou, eu tenho que ir. Vocês não têm que ficar tristes nem tentando me segurar. Porque se eu não for, eu não posso mandar o Espírito para vocês. Esse Espírito de Deus que habita em mim, o Espírito do Pai, o meu Espírito, quando eu for, eu vou poder enviar para vocês. Esse meu Espírito vai habitar vocês. De maneira que na velha aliança, ali no tempo, na verdade, a velha aliança não, no tempo ali, nos tempos da igreja primitiva, um pouco antes do tempo de Jesus, era o Emanuel, era o Deus conosco. Mas nós hoje temos uma situação parecida, eu entendo que até superior, uma graça de não apenas Jesus estar andando entre nós, mas de Jesus poder estar andando através de nós. Porque ele nos enche com o Espírito Santo dele, e como Paulo diz, não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu pego uma pessoa que eu acolho e diz assim, cara, quer saber? Eu vou adotar o filho da minha esposa, e ele vai ser meu filho. É a mesma ideia de estar adotando, é a mesma bênção, a mesma graça de José de ter adotado o Filho de Deus. E essa pessoa vai ouvir um dia de Jesus dizendo assim, porque eu estava órfão de pai, e você me acolheu como filho da minha mãe. A pessoa vai ouvir isso. Como eu falei naquele dia, o exemplo, Jesus não deu esse exemplo, ele deu o exemplo foi de comida, de bebida, de vestimento. Imagina se ele fosse falar tudo. Mas isso se aplica em todas as áreas da vida. E isso, na verdade, a questão aí da orfandade vai se aplicar em tudo. Espero que não na questão da prisão só, né? Mas até se necessário isso. Já que é pai. Aliás, uma coisa terrível, até fica aqui um puxão de orelha para nós pais. Eu, com 15 anos de defensoria pública, eu só tenho lembrança de uma vez em que um pai tenha ido lá na defensoria para buscar alguma coisa por causa de filho preso. Todas as outras vezes, em 15 anos de defensoria, é a mãe que vai lá. Para buscar a defesa, para poder levar documento, para poder pedir para levar comida, para não sei o quê. Doutor, mas faz alguma coisa. Doutor, mas meu filho, pai. Uma vez eu vi um paizinho lá, só. Uma vez na defensoria. Nenhuma vez mais. Por isso que eu digo assim, em princípio ali, a gente espera que esse filho que a gente esteja adotando, o filho da esposa, ou seja qual for, como a gente vai ver outras possibilidades,
que a gente não passe por isso, de ter que visitá-lo na cadeia. Mas até isso, se precisar, ora, é meu filho. Eu adotei como filho e não vai deixar de ser filho agora só porque está preso. Vai continuar sendo meu filho. E quando sair de lá, eu vou cuidar enquanto está lá. E quando sair de lá, ele vai continuar sendo meu filho. E eu vou ouvir isso. Jesus, eu tive preso. Você não me abandonou. Você me acolheu. Então, olha que coisa extraordinária essa situação de José. E é um desafio para nós. Alguns de nós, talvez, que esteja aqui hoje, ou que esteja assistindo a gente pelo vídeo, tem essa possibilidade. De repente tem ali o filho da esposa, que não é filho dele biológico, pode ter sido realmente por um relacionamento anterior, pode ter sido até por uma traição. Não é o filho biológico, mas o casal está ali, está vivendo bem, e de repente assim, cara, por que eu não adoto? Muitos dos problemas que de repente esse casal vê é por falta de adotar de verdade. Né? E também da mãe deixar adotar. A Maria deixou, né? Porque também precisa ali, esse outro lado de Maria deixar também adotar, e aceitar, entregar de verdade, reconhecer como tal. Maria enxergou como tal, adotou, não ficar jogando, imagina, certamente não ficava jogando na cara de José, né? E dizer, não, você não é pai dele não, rapaz. O pai dele é Deus, você não fala desse jeito com meu filho, não. Tipo, ela acatou como sendo. A gente vê isso nitidamente, algumas das poucas passagens do Evangelho, como tem, de ver que realmente essa autoridade dele era reconhecida. Você vê o próprio Deus reconhecendo de quando então vem falar, falava ali depois, a partir desse momento do nascimento, falava com José, olha, vai lá, foge, estão querendo matar o menino, foge. Aí falava com José, reconhecendo a autoridade espiritual de pai ali sobre ele, e falava era com José. E aí, de repente, então, depois, na hora que é para voltar, aparece de novo para José e diz, ó, pode voltar já. Eu fiquei reconhecendo ali. Então, no mundo espiritual também há essa ratificação quando alguém adota, mas houve por parte de Maria também esse consentimento. E aí fica esse meu desafio em nome de Jesus. Para que sejamos verdadeiramente cristãos e participemos da verdadeira religião do nosso Senhor Jesus, aqueles de nós que tiverem a oportunidade, que possamos de fato e de verdade, com a graça de Deus, adotarmos de verdade filhos das nossas esposas como nós. Somos pais deles e dizer na minha casa, não vai ter órfão, só porque não é meu filho. Eu sou pai, o filho da minha filha. E eu vou além. Já que a gente falando justamente aí na minha casa, não vai ter órfão, mas o filho da minha esposa não vai ser órfão, quantas vezes nós temos deixado órfãos os nossos filhos biológicos? Está falando de alguém que nem é filho biológico. Mas quantas vezes, e em que medidas, em algumas medidas, nós temos deixado de adotar os nossos próprios filhos biológicos como filhos de fato, filhos afetivos, assumido a responsabilidade afetiva, espiritual, material em relação aos nossos filhos, que nós inclusive geramos. Morem eles na nossa casa, no nosso lar, debaixo do nosso teto, ou não. Mas até morando debaixo do mesmo teto. Como nós vemos nos dias de hoje, não sei como era nos dias de ontem, porque eu não vivia aqui, sei que nos dias de hoje, em que eu vivo, como nós vemos isso, e como é natural, e eu falo como pai, como é natural, e nós somos tendentes e tentados realmente todo o tempo a abandonarmos os filhos que nós geramos, e apesar de vivos sermos, nós temos filhos que vivem como se órfãos fossem, pelo menos em alguma medida significativa. Por quê? Muitas vezes, sob o pretexto de estarmos lutando e batalhando pelos nossos filhos. Não, eu estou ausente, mas é porque eu quero dar o melhor para o meu filho. Não, eu não tenho tempo, eu não posso estar com meu filho, eu não posso eu mesmo cuidar dele, eu tenho que transferir para a escola, eu tenho que transferir para a igreja, eu tenho que transferir para não sei quem, para a televisão, para as telinhas, porque eu não tenho tempo. Puxa, eu tenho que trabalhar, essa escola é cara, esse celular que eu tenho que dar para o meu filho é caro, essa televisão que eu tenho que dar para o meu filho é cara, os cursinhos que eu pago para ele são caros. Eu sou um pai presente, eu sou um pai responsável, adotei o meu filho e assumi o meu filho. É por isso que eu tenho que me matar de trabalhar. Comida hoje em dia é cara para caramba. Esse aluguel aqui, vocês não fazem ideia do tanto que eu pago. O melhor dos motivos, a gente está deixando os nossos filhos órfãos, sim. Porque a questão é de presença. Veja que o texto, mesmo falando de alguém que não é filho biológico, lá em Tiago, vai dizer o quê? É aquele que assiste
assistir o órfão e a viúva. O verbo ali dá essa ideia de uma assistência pessoal e não apenas de mandar dinheiro. Mesmo alguém que nem é parente. É a ideia de eu compartilhar o pão com alguém que está. Porque o órfão precisa de muito mais do que comida, ele precisa de afeto, ele precisa de cuidado, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe. Não adianta mandar só comida para ele. É bênção, sem dúvida nenhuma, pelo menos até esticar o prazo de vida dele até que alguém possa acolhê-lo, mas ele precisa de acolhimento. A viúva da mesma forma. E às vezes a gente faz a vida da gente pressionado pela sociedade, que nos impõe um padrão de vida, né? Eu tenho que melhorar meu carro, eu tenho que melhorar essa casa, eu tenho que trocar esse fogão, eu preciso de um sofá mais decente, eu tenho que pôr meu filho numa escola melhor para ele poder ser alguém na vida. Um monte de demandas da sociedade, eu tenho o melhor dos argumentos para abandonar o meu filho. E eu não tenho tempo para ele, não sento para tomar o café da manhã com ele, eu tenho que trabalhar demais, eu não posso almoçar com meu filho, eu não posso jogar bola com meu filho, eu não posso levá-lo pessoalmente na escola, eu não posso trazer, eu não posso acompanhá-lo na igreja, eu não posso estar com ele, eu não posso brincar com meu filho, olhar no olho dele, eu estou transferindo. Isso é a gente renegar os nossos filhos à orfandade. Com prejuízos incalculáveis. A gente não tem ideia do quanto a nossa ausência vai fazer falta para os nossos filhos. No que diz respeito à carreira, no que diz respeito à espiritualidade, no que diz respeito ao psicológico dos nossos filhos, como que eles vão ser por causa da nossa ausência, a gente não tem ideia. A gente pode dizer assim, cara, se eu me matar de trabalhar, eu vou até conseguir morar lá no setor central do Gama. Conseguir pagar um aluguel de uma casa lá ou a prestação da casa lá, eu vou morar no setor central, vou morar melhor, vou poder pagar ali a escola, ali o colégio adventista para o meu filho, pagar ali uns R$1.000 e poucos, R$2.000 e poucos, sei contar. Vou poder pagar um bom colégio para o meu filho. Eu vou poder pagar uma van bem arrumadinha para poder levar meu filho com segurança, o pessoalzinho tudo profissional e tal. Se eu me dedicar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, eu vou poder comprar sucrilhos, não sei se ainda compro sucrilhos hoje. Eu vou comprar sucrilhos, eu vou poder comprar uns brinquedos legais para ele e tal, e que não sei o que, etc. Não adianta se eu fizer isso, se eu não estiver, e nós muitas vezes não estamos estando. Será que não é melhor dizer assim, cara, quer saber? Até dava. Mas eu vou, e aí não é nenhuma coisa de discriminação de nada, não. De fato, aqui esse finalzinho, pelo menos do setor sul, aqui eu acredito que seja mais barato. Eu estava descendo, vi um lote ali, numa casa, vi a placa, quarta-feira vinha a operação, vende-se casa aqui no setor sul, R$280 mil. Falei, caraca, 280 mil a casa. Não vai pagar nem o lote aqui no Gama. Então, assim, aqui chegando no setor sul. Pô, de repente, diz assim, cara, estamos lá no centro não, mas se eu afastar um pouquinho, eu for pagar um aluguel um pouco mais afastado, se não for pagar a escola particular, cara, eu vou colocar na escola pública, eu vou já economizar também um bom dinheiro. E aí, como eu vou trabalhar menos, eu já não vou precisar pagar a van, de repente eu vou poder eu mesmo levar o meu filho. Cara, eu vou viver uma vida certamente mais humilde, mas eu tenho condições de dar uma vida completamente diferente. As minhas compras que ia para R$1.500, eu disse assim, cara, quer saber? Está muito caro ficar fazendo comida em casa, a gente vai a família toda por Roriz, a gente vai almoçar lá e a gente já vai levar marmitinha para a gente poder jantar. E a comida para a família toda é R$1 para cada um, com almoço e janta é R$2, já dá para economia boa, e é boa a comida lá, é balanceada. Tá? Eu comi lá muitas vezes. E assim, questão é prioridade, não, mas eu quero sim, tudo bem, mas assim, dá para eu comer a picanha e assim ainda estar presente na vida do meu filho? Se não der, cara, qual o problema de comer no Roriz, mas eu estar presente na vida do meu filho? Eu ministrando ali na vida. Ele vai começar, meu filho e minha filha vão começar a tomar gosto por coisas na minha ausência. Depois, o coração dele foi embora, eu nunca mais vou ter acesso. Aí é só chorar. Pela graça e misericórdia de Deus. Milagre, graça e misericórdia nesse sentido de milagre. Mas depois que ele começar a gostar coisas para lá dele, ter outros referenciais que não seja eu, nossa, é impossível, só milagre de Deus poder ter acesso ao coração do filho, eu ministrar, eu ser referencial para ele, eu poder ser instrumento para a salvação dele. E aí a gente pode pensar também não só no filho que eu tenho de fato, filho que é da minha esposa que eu posso adotar, no filho que eu tenho e que eu tenho, portanto, a obrigação, Paulo diz, aquele que tem
nega cuidado aos da própria casa, negou a fé e é pior do que o não crente. Quando eles estavam levantando donativos para as pessoas que tinham situação de necessidade na igreja, de repente, então, eles disseram, puxa, mas tem uns espertinhos aí que estão recebendo donativo, mas eles têm os parentes para cuidar. Aí eles vão escrevem que lá no livro de Atos, eles vão dizer a regra, eles dizem, gente, os donativos da igreja é para o órfão, verdadeiramente órfão. Tiveram que colocar isso, tipo assim, vou ter que desenhar quem que é órfão para vocês, é quem não tem pai e mãe. Porque é aquele que tem o pai e a mãe, ou a mãe. Que se diz cristão e está negando o cuidado, empurrando para a igreja até o cuidando material, negou a fé e é pior do que o não crente. Então, sei onde eu estava. Eu preciso dizer, rapaz, que isso aqui é tipo Paulo lá, o espinho na carne, poder dar umas bufeteadas na minha cara. Rapaz, não consegue lembrar nem o que você está falando, não consegue decorar texto bíblico, seu orelha, para poder me colocar no meu lugar sempre. Então, vou sempre estar no meu lugar, não tem como. Então, assim, essa de eu adotar o meu próprio filho, que às vezes eu estou, então, abandonando, mas esse desafio para a gente não fazer os nossos próprios filhos órfãos, porque senão a gente vai estar negando a fé, e por isso a gente está violando a essência da nossa religião, que é cuidar do órfão e da viúva. Eu não cuidei do órfão e da viúva lá de fora, mas eu fiz o meu filho órfão de pai vivo, a minha filha de órfão de pai vivo. Essa religião é só de fachada de mentirinha, se a gente for viver esse tipo de religião. E aí, mas a gente tem também a possibilidade, e a gente também, alguns de nós vão ter, em alguma medida, a possibilidade de adotarmos, de fato, pessoas que nem são filhos biológicos, nem minha, nem da minha esposa, nem sua, nem da sua esposa. Nós pais. Diz que onde come um, come dois. Essa é uma verdade do mundo. Então não é verdade que a gente vai, que é questão de padrão nosso, assim, que a gente, aí realmente não. Onde estuda um, não estuda dois. Se for na escola pública, sim. Na particular, não, que aí é o dobro. Realmente é. A comida, realmente, depende da comida que é. Cara, aquela comida básica ali, certeza. Papai não fazia diferença, estava comendo 4. Papai falava, tá bom aqui não. Baixava a qualidade, mas dava os 4 e comia tudo junto lá. Não só 4, que ele adotou um monte de filho também. Gente que não era filho, quantas vezes papai estava lá e dava comida para todo mundo. Aí baixa um pouco o padrão e aí pode acolher mais gente. Se tem alguém que tem que adotar a gente, somos nós cristãos. E aqui, eu estou falando, deixa Deus aí tranquilo com vocês, eu estou falando a beleza disso, algumas questões sobre isso. Eu não estou dizendo aqui que quem não faz, não adota alguém, não é disso que eu estou falando, não está seguindo o evangelho, não é disso. Pode cuidar do órfão de outras maneiras. O próprio TJ, por exemplo, ele tem a vara da infância, ele tem, por exemplo, como é que é o nome? Esqueci o nome do programa, tem um programa lá que você pode acolher órfão. Pessoas que ainda não estão nem ainda prontas para adoção, mas já foi abandonado pela família, ninguém acolheu. E você pode se inscrever e você vai lá e tem uns dias que você vai, para um feriado, um dia dos pais, você vai, você pega e você passa o dia com essa criança. Você é cadastrado, diz que você é uma pessoa do bem. Você vai para poder levar, vai para o parque, passa o dia, vai para sua casa, come na sua casa, para dar um dia ali de dignidade, de amor, de carinho, de afeto para aquela pessoa, enquanto ela não pode ser adotada ali. Então tem programas, por exemplo, nesse sentido. Então alguém, você sabe, que alguém que está, poxa vida, eu até quero adotar, mas eu não tenho condição financeira. Cara, eu tenho condição financeira, mas eu não quero adotar, então eu vou te ajudar aí, o que vai adotar e vai assumir isso daí, eu faço questão com a parte material, eu vou te dar uma força. São maneiras da gente cuidar do órfão e da viúva. Então o que eu estou dizendo sobre a adoção mesmo, é algo que não necessariamente, se não adotar, não está cuidando do órfão e da viúva. Mas, se tem alguém, e aí o Wilton vai me lembrar, a gente vai tirar isso daqui, porque alguém pode entender de uma maneira equivocada que eu não pode adotar, então você vai fazer o que a respeito disso? Entra na fila, passa na frente e adota. Quando chegar, não vai ter mais para ele. Aí você conseguiu o que você queria, mas também você não deixou o órfão disposto. Seja, repito, acolhendo pessoalmente, ou incentivando alguém, dizendo, poxa, materialmente eu posso ajudar, fulano, às vezes é um parente, né? Tem alguém que perdeu uma pessoa morreu o casal e está lá um parente precisando ser adotado, às vezes ninguém da família vai poder porque não tem condição financeira, diz, olha, eu não tenho condição de realmente participar, mas eu garanto mensalmente, tanto por cento, salário mínimo, o resto da vida, até fazer 18 anos, a minha parte, ou eu também não sei o quê. Aí alguém vai poder dedicar o tempo e o outro vai poder dedicar, por exemplo, financeiro. Está cuidando do órfão e da viúva da mesma forma. Então,
esse cuidado também de eu poder ser pai. A gente está no Dia dos Pais, né? Então, trazendo a mensagem aqui, já estamos terminando. Eu poder ser pai de alguém que não é filho biológico meu, nem filho biológico da minha esposa, mas é igualmente filho de Deus. E Deus olha para ele e se importa. Olha a vida sob a ótica dele e vê todas as pessoas que o têm rejeitado, negado o cuidado dele, inclusive muitas delas, talvez como eu e você, nos dizendo cristãos e achando que somos da verdadeira religião do Senhor Jesus, e talvez naquele dia a gente vai ouvir, não é. Em alguma medida, se eu vou adotar ou não sei, mas que eu vou ter cuidado off da viúva, Tiago diz que tem. E como a gente vai fazer isso? É com cada um, o Espírito Santo, etc. E aí, para a gente terminar e a gente tomar a Santa Ceia, eu faria a aplicação, a gente procura aqui na igreja, a gente procura fazer a aplicação da Santa Ceia normalmente com a mensagem, né? E aí eu traria então com uma aplicação, uma aplicação espiritual para essa coisa nossa da adoção que a gente está conversando, lembrando que justamente a palavra de Deus, ela usa essa expressão em relação a nós, dizendo que Deus nos deu, a todos que creram em Deus, que creem em Deus, obrigado, Ele deu para nós o poder ou o direito, obrigadão, Wildo, de sermos feitos filhos de Deus. Diz também que nós recebemos espírito de adoção, em razão do qual, a partir do qual, nós podemos chamar a Deus de Pai, de Paizinho, Abba Pai. Então, eu queria desafiar vocês da Santa Ceia, que nós tomarmos a Santa Ceia, reforçando essa nossa decisão, de aceitarmos esse espírito de adoção que está à nossa disposição. E justamente dizermos todos nós para Deus, dizer assim, Deus, eu aceito esse espírito de adoção. Esse presente, esse poder, esse direito que o Senhor dá de eu deixar de ser espiritualmente órfão, já que Adão lá no Éden abandonou o Senhor e quis seguir carreira solo, eu não quero, eu quero esse espírito de adoção, eu digo sim para esse espírito de adoção e eu digo, eu quero te chamar também de papai. E como filho, eu quero sim me submeter à sua vontade, obedecer tudo que o Senhor diz para eu fazer com a sua ajuda, porque eu sei que como um pai perfeito que o Senhor é, tudo que o Senhor quiser que eu faça vai ser o melhor para mim. Eu não tenho a menor dúvida, porque até eu como pai, como mãe, como um ser humano que não é bom, eu sei, em relação aos meus filhos, dar coisas boas, e eu pelo menos só vou querer o que é melhor para eles. Tudo que eu faço é porque eu acredito que é bom para eles. Imagina o Senhor que é um pai perfeito. Então me ajuda a confiar no Senhor, porque eu estou renovando ou entregando ou renovando a minha entrega para o Senhor, da minha vida para o Senhor. Eu quero sim ser adotado pelo Senhor, continuar adotado pelo Senhor e ser também filho do Senhor. E aí, do ponto de vista espiritual, como eu tenho mencionado na ceia, olha o gesto extraordinário que Jesus faz. A Bíblia apresenta Jesus inicialmente, o Filho de Deus, como Filho unigênito de Deus. Mas a Bíblia então diz que Deus abre mão dessa posição, Jesus abre mão disso. Na carta de Paulo aos Filipenses vai dizer que ele não se apega ao fato de ser como Deus e ele se esvazia dessa condição e toma a forma de ser humano. E aí então, quando ele vai tomar a Santa Ceia, ele diz, olha, vocês estão vendo esse pão aqui? Então, esse pão é a minha carne. Eu estou dividindo ela, eu estou cortando a minha carne, eu estou morrendo para me dividir com todos vocês. Isso é o princípio do espírito de adoção que nos é dado. Jesus então diz o quê? Cada um de vocês que tiver um pedaço de mim, uma parte de mim dentro de vocês, vai se tornar igualmente filho do meu Pai, que antes eu era filho unigênito, agora vocês vão passar a ser filhos juntamente comigo, porque um pedaço de mim, uma parte de mim, através do meu Espírito Santo, vai estar em cada um de vocês. Então, todo mundo que aceitar isso, ele diz, é isso que ele faz a aplicação então da Santa Ceia, ele diz, todo mundo que aceitar, vira um comigo, e eu deixo de ser filho único, e agora eu passo a ser o filho mais velho, o filho primogênito. Agora então Jesus é apresentado, porque nós somos apresentados como irmãos de Jesus, co-herdeiros de Jesus, de tudo que é de promessa para Jesus. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros dele. Olha que coisa extraordinária. E aí Jesus justamente na ceia, ele diz o quê? Façam isso todas as vezes em memória de mim. Certamente ele está falando da gente participar do ritual, mas ele também, e certamente muito mais, está falando para fazermos o mesmo. E se Jesus, então,
propiciou essa situação para que nós formos adotados, nós temos o mesmo espírito e amar os órfãos e as viúvas, seja cuidando diretamente, acolhendo e trazendo para cuidado 100%, seja de alguma forma criando e buscando maneiras de ajudar e de cuidar das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. E fazer isso não porque quer ganhar o céu, mas porque ganhou o céu. Não porque quer comprar o céu, mas porque o céu habita em si, habita em nós, os nossos parâmetros e prioridades mudaram, nosso olhar para as pessoas em situação de necessidade mudaram, e nós somos incapazes de não fazermos nada com relação às pessoas que estão passando necessidade. Aí essa pessoa faz parte da verdadeira religião do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que Tiago nos ensina. Então, se alguém puder, Timargá, pode para a gente? Timargá vai então distribuir a ceia, a gente vai orando enquanto o Wilton está ministrando que a música ele tiver selecionado para a gente. Eu queria pedir a Tijanjão, você pode orar para a gente, Tijanjão, da Santa Ceia, ministrar, orar para a gente, pode ser? Por favor, enquanto a gente... Deus colocar no seu coração, para o senhor estar orando para a gente. Vem aqui pegar o microfone aqui, Tio, por favor. Deus ir colocando no seu coração para ir orando, Tio, enquanto a gente está louvando, enquanto a gente está comendo, deixa Deus falar através do Senhor na oração, ou se quiser falar alguma coisa também, fica à vontade. Glória a Deus, aleluia, abençoa-nos, Senhor. Ó Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo espírito de adoção, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, por termos sido adotados pelo Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque agora nós somos filhos, nós não somos, ó Pai amado, mais uma pessoa abandonada, uma pessoa órfã, mas agora nós temos um Pai, nós temos alguém que cuida de nós, alguém, ó Pai amado, que está ao nosso lado, em todos os instantes, 24 horas por dia, o Senhor está conosco. Muito obrigado porque o Teu Filho falou que não nos deixaria órfãos, e nós agradecemos ao Senhor, ó Pai amado, por essa dádiva, ó Pai, porque o Senhor nos acolheu, ó Pai amado, pelo amor do Senhor que foi tão grande, ó Pai amado, o Senhor acolheu cada um de nós, para nós andarmos em novidade de vida, ó Pai, que nós possamos agora vivermos como filhos do Senhor, ó Pai amado, porque na oração que o Teu Filho nos ensinou, o Senhor é o nosso Pai e nós somos filhos do Senhor e nós somos irmãos um dos outros, ó Pai, nos ajuda também a convivermos uns com os outros como irmãos, ó Pai, amando, estando junto, ser companheiro um do outro, ó Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos como irmãos, ó Pai amado, ó meu Deus, nesse momento de Santa Ceia, que nós sejamos renovados, ó Pai, pelo Espírito Santo do Senhor, nós sejamos santificados nessa memória santa do sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário, o sangue do Teu Filho que foi derramado na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado. Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, aleluias, glória a Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do Teu amor.
não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Ajustar o microfone, Deus. Deus, estamos aqui, Pai, diante do Senhor e da Tua mesa. Pai querido, esse momento onde nós nos lembramos do sacrifício precioso de Jesus Cristo, Pai querido, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas culpas, Senhor Deus, levou sobre nós, Senhor Deus, todas as nossas desobediências, todos os nossos erros. Pai, estamos aqui agora, nós que vamos participar agora nesse momento, que somos pais, Pai querido, e que à luz da palavra de Deus nós nos sensibilizamos que erramos sim, Senhor Deus, em alguma medida, com relação aos nossos filhos, ao nosso papel em relação aos nossos filhos, ou aqueles que deveríamos ter adotado mais como filhos. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor, lava-nos, Senhor Deus, com o sangue precioso de Jesus. Pai, a Tua palavra diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, então, Senhor Deus, lava-nos, Senhor Deus, estando em Cristo Jesus, estando, Pai querido, como parte do Teu corpo, que Satanás não tenha poder nas mentiras dele, Senhor Deus, de querer colocar a gente para baixo, fazer a gente viver do passado, Senhor Deus, e começar, Senhor Deus, a trazer um monte de problema para nós. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E baseado, Senhor Deus, na Tua palavra, nós pais que erramos sim, alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, em algumas áreas um pouco mais, em outras áreas um pouco menos, Senhor Deus, mas nós uma coisa fazemos, como o apóstolo Paulo nos ensina, nós nos esquecemos das coisas que ficam para trás, nos esquecemos dos erros que nós cometemos sim, das omissões que nós praticamos sim, mas nós avançamos e seguimos em direção ao alvo. O sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus nos perdoa. E nós fazemos um compromisso hoje, Senhor, confiados no poder do Teu Espírito Santo, que nós seremos pais melhores dos filhos que nós geramos biologicamente. E nós seremos pais melhores dos filhos das nossas esposas, Senhor Deus, que não tenham sido gerados por nós. Pai, nós seremos também pais completamente ou em alguma medida, Senhor Deus, de tantos órfãos que existem por aí, adotando literalmente ou apenas ajudando as pessoas que estão cuidando delas, mas nós teremos como cristãos que integramos a verdadeira igreja do Senhor, um olhar e um coração diferente, Senhor Deus, para com cada um deles, Senhor Deus, e aqueles que aqui estão, Senhor Deus, que ainda não são pais, Pai querido, que o Senhor possa olhar para os seus filhos e receber, Senhor Deus, também deles o compromisso, Pai, de que quando o Senhor der para eles essa graça de serem pais, seja biologicamente ou seja adotada, Senhor Deus, que o Senhor, eles vão realmente, aceita o compromisso deles, Pai, de serem pais de acordo com a Tua palavra, que nunca abandona, mas que pelo contrário, cada vez mais estejam presentes material, psicológica e espiritualmente na vida dos seus filhos. Aceita esse compromisso de cada pai aqui que ainda não é pai e que está assumindo esse compromisso. Da mesma forma que nós, Senhor Deus, que somos pais, assumimos que daqui para frente nós seremos melhores pais, materialmente, espiritualmente, Senhor Deus, e psicologicamente. No nome do Senhor Jesus, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, aceitamos o perdão dos pecados, Senhor Deus, e vamos tocar para frente, e vai ser a partir de hoje em tudo que for possível. Mesmo que nossos filhos já estejam adultos, Senhor Deus, nós vamos ser melhores pais, e aquilo que ainda tiver à nossa disposição com a graça do Senhor, nós vamos, Senhor Deus, abençoar os nossos filhos. No nome de Jesus nós oramos, e é nesse espírito, como filhos do Senhor, aceitando a Tua paternidade, com muita alegria no coração, Senhor, é que nós participamos agora do pão
e do sangue, do pão e do cálice que representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Podemos comer, meus irmãos, o pão. Podem tomar o cálice também. Aleluia, Jesus.